Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe grandiosamente você que me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Eu quero ler com vocês o capítulo 12, a partir do verso 47, apenas 2 versículos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais lhe será exigido. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela é a palavra a qual Lucas traz uma visão escatológica da volta do Senhor. Ele fala que a vinda do Senhor será como um ladrão, que logo, que ele deixar tudo pronto e deixar tudo preparado, ele voltará. E será como voltar de um banquete de casamento, como se não tivesse hora nem momento para voltar. E Lucas, ele traz algumas instruções e logicamente, a forma como se preparar. E no final ele traz esses 2 versículos. Ele está falando justamente de nós mantermos a obediência. Irmãos, e se eu posso falar alguma coisa sobre o viver em Cristo? O viver em Cristo é simples, ele se resume em apenas uma palavra: obediência. Eu quero resumir. O viver em Cristo resume em uma simples palavra: o viver em Cristo é obediência. Tiago traz uma perspectiva para nós, porque a fé é obediência. Ele fala assim, mostra-me a tua fé sem obras que eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. E o próprio Senhor Jesus traz o amor a Deus, o amor a Ele. Em João capítulo 14, versículo 15, ele fala: se guardares os meus mandamentos, me amarás. Se me amares, guardarás os meus mandamentos. E eu vou chegar lá nessa palavra guardar, para que nós possamos entender. Mas vamos trazer esses 2 servos. O primeiro servo, ele conhece a vontade do seu Senhor. E ele está falando que aquele que não se prepara e nem segue as instruções. O preparo, irmãos, está falando justamente de manter as luzes acesas. Aliás, estar vestido e pronto para servir. Ou seja, é aquele que pratica o arrependimento diário, que se lava as roupas no sangue do Cordeiro, como está em Apocalipse 14. Eu ministrei sobre isso anteriormente. Eu nem vou entrar muito fundo nisso para que nós não fiquemos repetitivos. E isso será necessário, porque por vezes nós sujaremos e nós teremos os nossos momentos de queda. Mas logicamente, à medida que nós fomos tentando obedecer ao Senhor Jesus, na medida da obediência, nós vamos ficando mais fortes. Isso é perceptível, irmãos. Isso é perceptível. E a instrução é o quê? É manter a lamparina acesa, meu irmão. É buscar a palavra, buscar a vontade de Deus. É conseguir enxergar o que o Senhor quer. Essa é a instrução que ele dá nesse texto. Agora, perceba que ele fala do segundo, ele fala assim, mas aquele que não conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. Irmãos, e esse segundo é engraçado, porque ele não conhece a vontade, mas mesmo assim será castigado. Em Apocalipse 3, versículo 19, quando o Senhor Jesus apresenta-se ali à igreja de Filadélfia, ele fala para ela, fala assim, arrependa-te. O pai disciplina aquele a quem ele ama, então arrependa-te. E aí no versículo 20 ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se tu abrir a porta eu entrarei e cearei contigo. Bom, nós vemos que nesse segundo caso vai ser menos severo. Por quê? Porque não conhece a vontade, mas nada impede aquele que já é servo, que se declara do Senhor Jesus, de conhecer a vontade. Então, você tem uma obra, qual? Conhecer a vontade do Senhor para você que não conhece a vontade de Deus. Mas se você já conhece, bom, é necessário que você se prepare para ela, sabe? Siga as instruções. Seguir as instruções é justamente se preparar para aquilo que para aquela missão que o Senhor te colocou.
Olha, ele fala: a quem muito for dado será muito pedido, e a quem muito for confiado, ainda mais será exigido. Está falando justamente daquilo que foi dado no sentido de revelação da vontade do Senhor. Sabe, o Senhor em Salmo 25,14, ele fala que revela a sua aliança àqueles que o temem. Aqueles que já têm temor no Senhor, então devem continuar pelo temor, seguir as instruções do Senhor. E a obediência, como eu disse, ela é a chave para o sucesso. Nenhum mandamento é difícil demais para o Senhor. Nenhum mandamento é difícil demais para o Senhor. Eu gosto de Deuteronômio 30:11, ele fala: porque este mandamento que hoje eu te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. No versículo 14 ele fala: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. O Senhor mostra como ele é bondoso. Por quê? Porque é ele mesmo que, através da sua graça, coloca essa palavra em nosso coração e na nossa boca, para que nós venhamos a profetizar, para que nós venhamos a declarar, e através das nossas declarações elas se cumprirem, não de uma forma religiosa. Irmão, eu não estou falando aqui de decorar versículos bíblicos ou até mesmo, sabe, colocar em evidência uma repetição de uma oração na forma de um mantra, nada disso. Apesar de você decorar versículos, você estudar a Bíblia, você ver pregações, isso tudo vai te ajudar muito mesmo naquilo que é o cumprimento da palavra. Mas olha, a grande dificuldade dos homens justamente está em obedecer e naquilo que se refere ao espírito humano, ou seja, a nossa vontade. E para isso eu quero mostrar três tipos de pessoas. Eu quero ler aqui, por exemplo, Mateus capítulo 21, a partir do verso 28, a parábola dos dois filhos que Jesus conta. Ele fala: o que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vai trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá, você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. E não foi. Qual dos dois obedeceu o pai? Eles responderam: o primeiro, que falou que não ia, que negou a vontade do pai e depois foi. Bom, então é justamente disso que está falando, é justamente da aparência, porque muitas pessoas aparentam estar obedecendo, mas na verdade não conseguem, sabe, executar com amor, executar com perdão, executar, sabe, da forma que tem que ser executada, não por mera religiosidade ou determinismo, mas sim porque ama o Senhor, pelo amor ao Senhor. Um ato de obediência, ele vale mais do que 1000 sermões. Eu quero repetir isso: um ato de obediência, ele vale muito mais do que 1000 sermões. E é importante nós notarmos isso, porque aqueles trabalhadores da vinha tinham 2 irmãos. Um, sabe, falou que não ia, mas foi, porque talvez pesou-lhe o coração logo depois, mas um falou que ia e não foi, para aparentar ao pai que faria. E o pai, ele sabe verdadeiramente quem está disposto a obedecer. Lembrando que a obediência, ela é uma decisão. Olha, eu quero falar de mais um. Eu gosto de um versículo que está em 1 Samuel e, sabe, obediência parcial, ela também é desobediência. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. É quando o profeta Samuel fala a Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. No versículo 3, o profeta Samuel chega diante do rei Saul e dá uma ordem vinda da parte do Senhor, que era para ele exterminar todo o povo amalequita. Aquilo seria um julgamento a qual o Senhor prometeu até mesmo na época do Êxodo, ali para Moisés, porque os amalequitas tinham sido muito ruins, eles tinham trazido o que eles faziam? Eles subjugavam os fracos, os que estavam doentes, as pessoas velhas, e maltratavam demais essas pessoas, os israelitas, durante a travessia, ali na entrada da terra prometida. Então Deus prometeu o julgamento, e o julgamento veio através justamente de Saul. A palavra era simples, era exterminar tudo, inclusive exterminar todas as riquezas que eles tinham. Isso incluía as plantações, incluíam as posses, como os animais. E o que Samuel fez? O que Saul fez? Saul poupou o rei Agag e também poupou os melhores, com a desculpa de que ofereceria sacrifícios melhores de cada rebanho, de cada animal, de cada rebanho, e matou o resto com uma obediência aparente. O que quando Samuel chegou diante dele, falou assim:
ele fala assim, não, eu obedeci o Senhor, só peguei o RH. Ele falou, e esse rugido que eu estou ouvindo de animais? Aí ele começou a dar desculpa uma atrás da outra. No final ele estava culpando o povo, ele falando que o povo pressionou ele para fazer aquilo, e ele se moveu justamente pela aparência, mas a verdade é que talvez ele quisesse desfilar com Agag no meio do povo e mostrar a pompa das suas conquistas. Agora, se Deus deu uma ordem para nós irmos para uma guerra, meu irmão, a guerra já está ganha, e tanto que Saul ganhou, mas é necessário executar todas as ordens conforme o Senhor falou. Por causa daquela desobediência, foi decretado o fim de Saul. Foi naquele momento que Samuel declarou que Deus tinha preparado que seria a glória de Israel, que não mentisse e que não se arrependesse. Logicamente era uma visão profética do Senhor Jesus, porque até mesmo o próprio Davi passou por isso, só que Davi teve arrependimento. Davi fez um censo para mostrar, sabe, toda a sua pompa, todas as suas conquistas, na independência de Deus, sem perguntar, e por causa disso ele sofreu também, grandiosamente. O que eu quero falar com isso, meus irmãos, que a obediência parcial também não agrada a Deus. Ou é obediência completa ou não é. E lembrando que Romanos 6, versículo 16, nós escolhemos daquilo que somos escravos. Nós somos escravos daquilo que obedecemos. Se obedecemos a Deus, somos escravos daquilo que nos traz vida. Mas se obedecemos ao pecado, obedecemos justamente aquilo que nos traz morte. E eu gosto muito, sabe por quê? Porque não é difícil, irmãos, não é difícil. Olha, vou ler primeiro um versículo que está em Salmo 119, versículo 9. Salmo 119 é o versículo da palavra. Fala assim, ó: de que maneira um jovem poderá guardar puro o seu caminho? E puro está falando justamente de limpo, observando-o segundo a tua palavra. A perspectiva do salmista é importante para nós, porque, em primeiro lugar, porque a pureza é um aspecto fundamental da vida espiritual. A santificação vem justamente para purificar o nosso coração de todas as mazelas, traumas e feridas que sofremos no passado. Mas para isso é necessário, para conservar essa pureza, obedecer ao Senhor. E mais do que isso, para que atingir a total pureza de coração, é necessário também a obediência. Bem-aventurados, olha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Olha, eu quero ler com vocês porque Pedro retrata bastante isso. Como é que isso acontece? Porque, como eu disse, obedecer ao Senhor não é demasiadamente pesado. Não é mesmo, irmão. Obedecer a Deus não é um fardo pesado. Se o fardo que você está carregando, meu irmão, é pesado, não combina com o Salvador. Eu quero repetir isso. Se o fardo que você está carregando é pesado, tem te cansado demasiadamente, olha, não combina com o Salvador. Por quê? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, fala assim: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. E quando que Jesus Cristo revela em nós? Meu irmão, quando nós nos conectamos na videira e percebemos que nem sem Ele nada podemos fazer, e nos seguimos diante ao seu propósito, para que possamos frutificar. Nesse momento, a sua graça é revelada. Então, por que eu falo que nenhum fardo é pesado demais? Porque se nós estamos cansados, a palavra fala em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28 ali, fala assim: até os jovens se cansam e os velhos se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele está falando justamente de suportar dificuldades, tanto como ser honrado, como também ser humilhado. Tanto viver na escassez, como viver na abundância. Ele aprendeu a estar contente. Agora, o Senhor Jesus, ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, porque o meu jugo é suave e leve. Então, se nós estamos carregando algo demasiadamente pesado, é porque nós não temos obedecido justamente ao Senhor. Irmãos, tudo, até mesmo a ansiedade e a depressão que entra no nosso coração, Paulo tem em Filipenses 3, fala assim, ó: apresentai com petições e ações de graça diante do Senhor todas as suas ansiedades, para que a paz que excede todo o entendimento invada o teu coração. Então não tem para onde nós fugirmos na questão de desobediência. Assim como Saul, ele quis a coroa, sabe? Ele amou muito mais a coroa do que o Senhor Jesus. Ele começou, sabe,
agir como pompa. No final ele estava pedindo Samuel para acompanhar ele, para quê? Para que o povo pudesse ver que ele tinha conseguido a bênção do Senhor, para que o povo pudesse continuar a obedecer ele. Mas Deus não estava interessado em sacrifício, Deus estava interessado em obediência. E quando eu falo de sacrifício, meu irmão, não adianta nós orarmos muito, não adianta nós decorarmos muito versículo, é cumprir as etapas do processo a qual o Senhor nos deu, com muita calma e muita paciência, sabendo que Ele nos dá todo o recurso. Olha, Ele fala no versículo 14 de 1 Pedro capítulo 1, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo os que chamou. Irmão, e a santidade, ela só vem se nós estivermos conectados na videira. Só se nós estivermos. Em suma, logicamente, quando eu trouxe o texto de Lucas, estava falando de uma espera. E toda espera envolve paciência e todos os frutos do Espírito, a qual o Senhor quer que em nós frutifique. E para isso é necessário ter muita paciência, é necessário aguardar e esperar. Agora, em suma, se eu posso falar, é justamente o que eu venho falando para vocês, meu irmão, de maneira repetitiva. Pano de saco e pranto. Pano de saco e pranto. E eu sei que às vezes dói, irmão. Eu sei que às vezes dói, irmã. Mas não está doendo porque você está esperando. Está doendo porque Deus está te tirando justamente aquilo que te fez mal. Está doendo justamente porque Deus está curando as suas feridas. Está doendo porque Deus está removendo do seu coração, sabe, o trauma. Olha, o paciente quando ele está na sala de espera, ele espera o médico pacientemente. Quando ele entra, ele não sabe quando ele vai sair, ele nem sabe qual é o diagnóstico e qual é o procedimento médico, mas o nosso médico é o médico dos médicos. Ele é o que pode curar a nossa alma cansada. E se nós nos submetermos ao processo, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então, irmão, obedeça. Obedecer é viver. A obediência, ela é a chave do sucesso, não obediência parcial, não dizer que vai, obediência aparente, dizer que vai e não vai. E talvez você possa ter uma obediência que arrependeu-se, falar como o outro filho que não ia, mas que foi depois, mas apenas obedeça. Fala o que o Senhor está falando. Viver é Cristo e morrer é lucro. E viver em Cristo é obedecer. Então obedeça. E as promessas do Senhor, elas se cumprirão. Eu quero terminar com Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Se vocês atentamente obedecerem, se, é condicional, atentamente obedecerem ao que eu lhes digo hoje, as bênçãos do Senhor os seguirão e os acompanharão por todas a tua vida. As bênçãos do Senhor os seguirão e o acompanharão. Seguirão e acompanharão. A tua bondade me seguirá todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Mestre. Tchau, tchau.